Bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática, e na aula de hoje nós vamos aprender a calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então vou tomar aqui um ponto, vou localizar aqui um ponto, suas coordenadas no x e no y, então vou chamar aqui de ponto A, de coordenadas xa e ya. O ponto A tem coordenadas xa e ya. Vou marcar um ponto B, vou localizar suas coordenadas no eixo x e no eixo y, vou chamar de xb e yb. Então, o ponto B tem coordenadas xb e yb. Vou determinar um segmento entre A e B. E agora, a distância entre dois pontos nada mais é do que o tamanho desse segmento que liga o ponto A ao ponto B. Para fazer isso, eu vou fazer aqui uma linha auxiliar, que seria a continuidade da coordenada YA até encontrar a coordenada, a projeção aqui da coordenada do x de B. Tá? Localizando ali um ponto que eu vou chamar de C. Então, ponto C tem coordenadas xc e yc. Repare que ali eu determinei um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E, portanto, determinamos aqui um triângulo retângulo. Quero calcular a distância, vou indicar aqui, distância de A até B. Então, distância de AB. Tenho aqui um valor do cateto do meu triângulo que eu posso determinar fazendo a diferença entre a maior e a menor coordenada, e o outro cateto aqui também a diferença entre as duas coordenadas. Então o triângulo ABC é retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Teorema de Pitágoras. Então o Teorema de Pitágoras, lembrando aí, diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. E adaptando isso aos dados do nosso problema, eu posso escrever que a distância de AB ao quadrado é igual a esse cateto, que é o xb menos xa ao quadrado, mais esse cateto, que é o yb menos o ya ao quadrado. Para eliminar o quadrado da distância, eu escrevo em forma de raiz. Então, portanto, a distância entre dois pontos no plano cartesiano vai ser calculada pela raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Vamos então fazer um exemplo do nosso exercício de distância entre dois pontos. Eu tenho anotado aqui a expressão matemática para calcular a distância, então eu vou tomar aqui o ponto A de coordenadas 1, 1 e o ponto B de coordenadas 9, 7. Então, vou localizar aqui no plano cartesiano o ponto A, 1, 1. Então, tomei o ponto A, que tem coordenadas 1 para x e 1 para y. Tomei o ponto B, 9, 7, que tem coordenadas 9 para x e 7 para y. E fiz o segmento que liga os dois pontos. Então está ali a distância entre o segmento A e B, representada por esta linha vermelha. Para calcular aí, para ficar visual, para a gente visualizar o que estamos calculando, eu desenhei o triângulo. Esse triângulo tem 90 graus. E eu vou aplicar, então, o Teorema de Pitágoras. Então, pela expressão que nós chegamos aí, xa vale 1, xb vale 9, ya vale 1, yb vale 8. Fazendo as substituições, então eu vou ter aí xb 9 menos xa 1, 9 menos 1 ao quadrado, yb 7 menos ya 1 ao quadrado, 7 menos 1 ao quadrado. Fazendo as operações,
Temos aí 9 menos 1, 8 ao quadrado, 7 menos 1, 6 ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu tenho aí 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36, 64 mais 36, 100. Portanto, a distância de A até B é a raiz quadrada de 100, que vale 10. Então, calculado aí a distância entre dois pontos no plano cartesiano.